Bom, vamos lá para cima desse artigo internacional, então. Um artigo, um estudo de 2011, escrito, já faz um certo tempo, escrito por Johannes Michalak, que foi publicado na revista The British Psychological Society. British Psychological Society, olha só, o título em inglês é o seguinte: The Rumination as a Predictor of Relapse in Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. Então, a ruminação, ela é um preditor do estado depressivo. Quando você está lá, de repente você já está em depressão, tá ligado? Então, o humor disfórico, ele pode ser ocasional. Então, por exemplo, eu tô de boa, mas daí rolou lá, vou fazer a compra lá no sacolão e daí descubro que eu não tenho como voltar para casa. Nem ônibus eu conseguia pegar, porque eu não tinha dinheiro, tá ligado? Nem ônibus, eu compartilhei isso antes, né, para você entender. Mas eu não tinha nem como voltar para casa porque eu não tinha dinheiro. Como é que eu ia voltar para casa, tá ligado? Então, essa é uma situação circunstancial. Ali eu poderia assumir um humor disfórico. Porque dá tudo errado comigo, porque a vida não presta, porque não sei o que lá, porque o Uber, a minha operadora de cartão de crédito. Então, esse pode ser uma coisa circunstancial. Mas o humor disfórico, ele também já pode ser parte, ele é incluso como característica ou como sintomatologia, por exemplo, de um quadro depressivo maior. Tá ligado? Então, aqui no caso, o que o autor está dizendo é que a ruminação, que é essa parada que a gente fica lá, deixa eu pegar aqui novamente a minha colinha, essa parada que a gente fica lá trazendo a ideia negativa, daí a gente, tipo o boi, né? O boi mastiga a grama, engole a grama, vai lá pro diafragma, não sei para onde que vai, daí lá é misturado com suco gástrico e mais umas outras enzimas, retorna para a boca, daí ele fica ruminando aquilo ali novamente, daí engole novamente, daí rumina, tá ligado? Então, a gente fica nessa coisa de engolir aquela emoção, daí bota para fora, e daí engole, enfim, a gente não consegue sair daquela emoção. E o que ele está dizendo é o seguinte, que o estado ruminativo, ele é preditor do estado depressivo. Beleza? Mas vamos à frente, vamos ver mais qual é o objetivo em específico que o autor traz aqui sobre esse artigo. Ele vai dizer o seguinte: na terapia cognitiva baseada na atenção plena, pressupõe-se que o treinamento de atenção plena deve reduzir a tendência de pacientes anteriormente depressivos de entrar em pensamento ruminante, reduzindo assim o risco de recaída depressiva. Quando a gente medita, meditar nada mais é do que prestar atenção. Então eu estou aqui meditando, eu estou prestando atenção no que está acontecendo dentro de mim. E quanto mais eu me torno consciente desse padrão, mais eu amplio a capacidade de observar e menos eu estou, por assim dizer, alimentando a perspectiva automática, o automatismo no qual esse pensamento ocorre. A inconsciência gera o automatismo e a preservação do padrão. A consciência quebra o automatismo e traz consciência, na verdade, você passa a se tornar mais consciente desse padrão inconsciente, que agora já não é tão mais inconsciente. Porque você começa a ver, não, realmente eu consigo ver, cara. Grande parte do meu dia eu só penso coisa ruim. E daí você reserva um momento do teu dia para realmente, assim, como um cientista, tá ligado? Até com curiosidade, tá, quais são esses padrões negativos que eu penso? E daí você vai lá e você vai observar os teus padrões negativos e é isso que tem que ocorrer. Beleza? À medida que você vai observando o padrão negativo, que é inconsciente, ele vai se tornando consciente e vai quebrando o automatismo, porque você vai tendo a capacidade de se desidentificar do padrão. Essa é uma outra loucura, não vou entrar nesse detalhe hoje, mas somos nós que nos identificamos com o padrão. A porta está fechada pelo lado de dentro, não foi alguém que nos enclausurou lá. Então, essa é uma outra coisa bem importante. Ninguém é responsável pelos nossos estados emocionais. Ah, mas fulano fez isso comigo. Ai, Beltrano fez isso comigo. Cara, o mundo todo pode fazer o que quiser contigo, ou com você, com ela, com ele, seja lá com quem for. Mas o que vai fazer a diferença é como nós lidamos com essa realidade. E a porta, a saída, a chave está em nossas mãos. Não está na mão de ninguém, tá ligado? Então é isso, nós temos que assumir a responsabilidade por isso. Beleza? Vamos à frente então. Ele vai dizer o seguinte, o método é em um estudo não controlado,
Então ele não é randomizado com 24 pacientes anteriormente depressivos. Então eles pegaram uma amostra, 24 sujeitos, não randomizados, então não é um estudo que você vai ter uma amostra que vai ser separada de forma controlada por randomização em 2 grupos. Não, é um grupo único. Nesse grupo único, então, eles intervêm com a meditação e com a terapia cognitivo-comportamental. Então, a terapia cognitivo-comportamental com base na mindfulness, que é a meditação. Então, eles intervêm durante 8 semanas. Entretanto, todavia, contudo, porém, antes da intervenção de 8 semanas, eles aplicam uma escala específica chamada de escala de resposta ruminativa, para verificar se após as 8 semanas, se esse indivíduo ele continua ruminando, né? Se ele continua ainda preso a esses padrões negativos e da mesma forma que ele estava se prendendo antes de fazer o procedimento de 8 semanas. Beleza? O que mais que eles falam ali? Avaliar a ocorrência por meio de entrevista clínica estruturada para o DSM-4, foi administrado 12 meses após o final da Mindfulness Based Cognitive Therapy. Então, eles, além de aplicarem durante 8 semanas, que foi o processo, depois do final da intervenção, 12 semanas após, eles aplicaram novamente, aí aqui no caso, a entrevista estruturada para verificar se após 12 meses, decorrido a intervenção com a meditação e com a terapia cognitivo-comportamental, se ainda os pacientes apresentavam quadros relacionados à depressão. Porque, lembrando que os pacientes que foram inscritos no programa eram pacientes que apresentavam inicialmente sintomatologia para depressão. Depressão, para entrar na pesquisa, eles precisavam já ser pacientes depressivos. Beleza? Então eles queriam saber se, após 12 semanas, tendo concluído o processo de intervenção, como é que estava o quadro depressivo desses pacientes. Segundo qual critério? DSM-4. Ok? Resultados. Estamos finalizando. Fica aí. Ele vai dizer o seguinte, que a ruminação diminuiu significativamente durante o curso da Mindfulness Based Cognitive Therapy. Então, tendo aplicado essas 8 semanas, logo em seguida eles aplicam novamente aquela escala lá de ruminação e por meio da aplicação da escala de ruminação, eles verificaram que a sintomatologia, que os sintomas relacionados à ruminação diminuíram. Ou seja, a meditação auxiliou para que a pessoa não ficasse sempre lá presa nesse padrão negativo, nessa nhaca, melancolia, raiva, tristeza e tal, etc. Beleza? Por último, como último resultado, ele vai dizer o seguinte, que pós-tratamento, os níveis de ruminação previram o risco de recaída de transtorno depressivo maior no período de acompanhamento de 12 meses. Então ele vai dizer o seguinte, que apesar da intervenção, tendo sido acompanhado após 12 meses, eles verificaram que o nível de ruminação ele passa novamente a ocorrer. Tá ligado? E que isso é preditor de um relapse, de uma recaída de um estado depressivo. Então, a meditação, ela teve o poder, logo terminado o processo de intervenção, houve uma diminuição significativa do quadro ruminativo, mas essa diminuição, ela tende a enfraquecer e após 12 semanas observou-se novamente um reforço, um retomar da perspectiva ruminativa, o que é preditor por exemplo, de um quadro depressivo. Como que eu posso interpretar isso? Eu posso interpretar que é importante e que a meditação ela tem sim o poder de redução do quadro ruminativo, mas que é interessante que essa pessoa ela permaneça utilizando a técnica pelo resto da vida não, né? Mas que ela continue utilizando a técnica. Porque somente a pesquisa mostra que durante ou após a intervenção com a técnica, houve essa diminuição significativa desse comportamento de ruminação. Mas que após um certo tempo, isso vai enfraquecendo e a pessoa volta a ruminar novamente. E que isso pode levar, então, novamente a esse quadro depressivo maior. Beleza? Tendo dito isso, vamos à nossa conclusão. A conclusão vai dizer o seguinte, os resultados fornecem evidências preliminares de que a ruminação é importante no processo de recaída depressiva. Então eles observam o quê? Que mediante o quadro ruminativo, a pessoa tende a retornar ao quadro depressivo. E esse foi o nosso artigo de hoje.